E aí pessoal, aqui é o Wilker Costa mais uma vez com vocês e eu vou apresentar aqui nessa aula 5 erros básicos de todo iniciante quando começa a codificar no HTML. Alguns erros aqui servem também como boas práticas de programação para que vocês comecem já a se adaptar ao que realmente é padronizado no mundo do desenvolvimento web, ok? Alguns erros são realmente básicos, espero que vocês apreciem essa aula e que guardem consigo o desejo de sempre melhorar o código de vocês. Se você está assistindo essa aula no YouTube, eu recomendo que na descrição do vídeo você clique no link para visualizar o artigo que eu criei. E se você está visualizando esse vídeo no meu blog, peço que leia atentamente o artigo para que possa tomar nota de alguns pontos importantes que eu deixei lá para que vocês realmente estejam certos de que boas práticas de programação junto com uma boa codificação vai melhorar bastante o aproveitamento e a produtividade de vocês futuramente, ok? Então vamos lá. O primeiro passo aqui, estou com o meu Dreamweaver aqui aberto, vou abrir um novo documento no HTML e vou passar para vocês aqui agora os principais erros cometidos pelos iniciantes. O primeiro erro é justamente a ordem incorreta dos elementos. O padrão do HTML diz que se você abrir um parágrafo, você tem que fechar o parágrafo, não pode deixar o parágrafo sem a tag de fechamento, que é o /p, ok? E se eu tenho dentro desse parágrafo um link, eu tenho que saber a ordem de fechamento também desse link. Certo? A ordem correta é essa aqui que eu estou digitando para vocês. Mas se eu pegar esse link aqui, a tag de fechamento do link, e colocar depois da tag de fechamento do parágrafo, eu vou estar cometendo um erro de ordem dos elementos. Ou seja, o primeiro que abrir deve ser o último a ser fechado. O segundo que abrir tem que ser o penúltimo a ser fechado. E assim sucessivamente. Isso que eu acabei de fazer aqui, ao inverter as ordens dos elementos, é um erro bem comum aí dos iniciantes que não tem uma noção meio básica de como é que funciona a ordem das tags HTML. Lá no meu curso eu explico bem detalhadamente como é que funciona essa hierarquia aí para que as pessoas não possam cometer esse tipo de erro, ok? O segundo erro, mais visto aí na questão dos iniciantes, é não comentar o fechamento das divs. Mas como assim, Will? É simples, ó. Se você tem uma div com ID, por exemplo, uma div com ID reader, certo? Você fecha a div, você vai criar outra div com ID footer, fechou a div. Se você não comentar aqui no final das divs, quando você tiver aí 100, 200, 300 divs, você não vai saber qual div faz referência, qual div de abertura faz referência àquela div, àquela tag de fechamento daquela div, ok? E os comentários é importante para definir justamente isso, ó. Essa div aqui, esse fechamento dessa div aqui, eu vou saber que é o fechamento da div reader. Nesse mesmo caso aqui também, eu vou saber que esse fechamento aqui é da minha div footer, e assim sucessivamente. É importante, ao estar codificando, você colocar comentários que servem também como uma boa base de boa prática de programação. Nas linguagens de programação em si, você deve comentar o código para que outros programadores visualizem seus comentários e tenham noção do que realmente está sendo feito naquele bloco de código. A mesma coisa no HTML, você pode comentar o seu código HTML a fim de facilitar não só digamos, a repaginação do seu site por você mesmo, que você venha mexer no código futuramente. Os comentários irão facilitar o entendimento da sua parte e da parte dos programadores que pegarem projeto de outros clientes, futuros clientes que você já fez algum tipo de negociação. Digamos que você fez um site para um cliente, não comentou, e o cliente optou por contratar um outro programador. O outro programador vai sentir uma certa dificuldade e vai te chamar de amador por não ter comentado o código. Então, o comentário, no caso. Então, o comentário é uma boa prática de programação, não só no âmbito do HTML, mas também no âmbito geral das linguagens de programação. Okay? Então, um erro básico, o segundo erro básico das pessoas que estão iniciando é não comentar o HTML, principalmente os finais nas tags de fechamento das divs, respectivamente. Outro erro, terceiro erro básico, é não indentar o seu código. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, colocar aqui dentro div, class, py, fim div py. Eu não estou indentando, é como se essa segunda div aqui que está dentro da div reader
ela fosse uma div dominante. Como assim? Uma div que tivesse o mesmo poder de hierarquia da div reader. E não é assim. Para indentar, você seleciona a tag de abertura e fechamento, você dá um tab. Ó. Deu um tab, ela já indentou. Certo? E assim sucessivamente. Se você colocar outra div aqui, você dá um tab, cria a div, ok? Fecha a div. Isso aqui, ó. A indentação é isso, é organizar em hierarquia o seu código. Por exemplo, o div reader é a div pi. A div class pi é a div filha de reader. E essa terceira div dentro da div pi é a filha de pi e neta de reader. Então, essa hierarquia é bem impressionante porque determina a questão de legibilidade do seu código. Então, é importante sim você ter essa questão de indentação para que até os próximos programadores que visualizarem seu código visualizarem um trabalho profissional e que você preze pela organização do seu código. Okay? Então, o terceiro erro aí de muitos programadores, muitas pessoas que não codificam em HTML, é não indentar da forma correta o código deles. Então, tomem nota disso. O quarto erro é esquecer a tag de fechamento. Isso aqui é básico. Muitas pessoas, por exemplo, ó, ao criar um link href title, fazem isso e não fecham a tag de fechamento. Muitos editores, como é o caso do Reader, vão esperar que você feche, né? Esperar que você feche aquela tag lá para que possa assim prosseguir o código. Mas muitos editores não fornecem esse tipo de função. Então é muito importante você tomar nota disso e verificar realmente que você abriu a tag e fechou a tag. O que eu faço e aconselho é sempre o seguinte: ao abrir uma tag, por exemplo, você fecha ela imediatamente. Assim não tem perigo de você esquecer de fechá-la. Então, começa aqui, mesma coisa com a div, você abre a div e fecha imediatamente para não poder ter erro futuramente relacionado a isso, ok? Existem tags que não exigem uma tag de fechamento, como a img, por exemplo. img não exige uma tag de fechamento. Ela fecha por si só, ela não exige uma tag de fechamento. Então você tem que se ligar nisso daí. Se você tem dúvida quanto a isso aqui, no meu curso de HTML e CSS do básico avançado, eu falo sobre tudo isso aqui, sobre a questão de organização, as tags de abertura individual, as tags que não necessitam de abertura, de tag de fechamento, ok? Então eu falo tudo isso bem detalhadamente através também de exemplos práticos. Então, se você tem interesse aí de se aprofundar no HTML, aconselho a fazer o meu curso, que realmente você vai sair de lá um verdadeiro profissional quando o assunto é HTML e CSS. Bom, esse foi o quarto erro. O quinto e último erro diz respeito a linkar imagens e as URLs de forma incorreta. Como assim? Quando você seleciona uma imagem, né, abre uma imagem aqui, img, o src é justamente para você fazer o caminho da imagem. Então, ó, o Drive já me traz o procurar. Eu clico em procurar e já vou aqui na minha área de trabalho, por exemplo, ó, procuro uma imagem, colocar essa daqui, cadê? Linguagem de programação, coloco aqui e dou um OK. Ó. Já me traz o caminho completo da minha imagem. Então muitas pessoas pecam nesse quesito aqui justamente por não informarem o caminho correto do diretório da imagem que elas estão procurando colocar no código. E isso é um erro de programação, porque você deve verificar qual o diretório, a pasta em si, onde a sua imagem está localizada. E a mesma coisa acontece para o link. Você determina o link aqui, ó, href title. Muitas vezes as pessoas colocam uma URL totalmente errada. E isso, vamos lembrar, http, por exemplo, www.wilkercosta.net. Muitas pessoas digitam a URL errada e não verificam, e quando vão colocar no site está errado o caminho, certo? Então é importante vocês visualizarem não só na questão dos links, mas também nas chamadas das imagens se o caminho está devidamente correto, ok? Então esse é o quinto e último erro que muitos iniciantes cometem quando estão codificando HTML. Como vocês podem observar, foram 5 erros básicos, fáceis de serem identificados, aos quais alguns possibilitam uma boa prática de programação quando estão iniciando, e outros é a questão de atenção realmente quando estão codificando no HTML, ok? Essa aula vai ficando por aqui. Se você quer aprender e se aprofundar no uso do HTML e do CSS, eu recomendo fazerem parte do meu treinamento, curso de HTML e CSS do básico ao avançado, onde eu explico isso e muito mais, ensino a fazer um site do zero, como vocês vão observar lá na minha página. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula.
vou trazer algumas outras aulas aí, falando um pouco mais da HTML, dando alguns macetes bem legais para quem está começando, ok? E eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa o seu comentário aqui, se estiver no blog. Se estiver assistindo pelo YouTube, dê joinha no vídeo, deixa o seu comentário e se inscreve no meu canal, ok? Forte abraço, até a próxima!